Olá! Mais uma trilha aqui na Academia da Mineração e hoje o meu convidado é Márcio Walsh e nós vamos conversar sobre logística. Márcio, então vamos lá. Antes de conversar sobre logística, vamos explicar para o pessoal o que é logística, né? Porque a gente ouve falar bastante, inclusive nas certificações, na avaliação de recursos e reservas, tem lá um fator modificador que é logística. Mas o que significa? O que é essa palavrinha? Olha, Marcela, logística é uma área muito ampla. É uma área que faz parte da nossa vida e ela é responsável por conectar as coisas. É a melhor definição que eu acho. Ele conecta, vamos falar aqui de uma empresa, de uma indústria, de uma mineração. Ela é uma área responsável pela parte que entra, que faz o recebimento de tudo o que precisa para ser processado, a gente chama isso de logística inbound. Tem uma segunda parte que a gente pode falar que é a área de movimentações internas, é uma área de logística interna ou intralogística. E depois também temos a outra parte que é a conexão dessa parte interna com o mundo externo até chegar aos clientes, que a gente chama de logística outbound. Então ela, além de fazer as movimentações de todos os materiais, é responsável também por fazer o planejamento para que isso aconteça de um modo mais fluido possível. Isso envolve uma série de pessoas, uma série de equipamentos, uma série de áreas diferentes, com fornecedores, com clientes, com órgãos governamentais, ou seja, tem muita diversão aí, tem muita atividade nessa área. Muita coisa para conversar. Então tá bom, vamos lá, pessoal. Logística, deu para perceber que é um assunto bem amplo, então eu vou dar uma fechadinha. Vamos falar um pouquinho dela dentro da mineração? Eu imagino que tudo isso que você falou dentro da mineração acontece da mesma forma, né? A logística é em vários setores logísticos, por assim dizer. Mas é a importância dela, os processos dela dentro da mineração? A logística é uma área super relevante dentro da mineração, em que a gente pode falar desde o início, em que se recebem alguns equipamentos e materiais para se processar o minério, dentre a movimentação interna, que é desde a cava até o local do ponto de carregamento, podemos falar da parte também dos inventários e do estoque, que são de materiais diferentes, isso faz toda a relevância. Tem toda a parte de custos e controles fiscais. E vamos pensar aqui também no modo de pegar esse minério e levar até os clientes. E isso tem uma eternidade aqui de assuntos para a gente falar, de tipos de minas diferentes, de tipos de minérios diferentes, isso acontece. E também de modais que a gente pode utilizar até a chegada nos clientes finais. Então, a logística, ela faz tudo chegar em todos os lugares em pequenos microsistemas, é isso? Mas ela gosta de comparar a logística como, dentro do corpo humano, é como se fosse o nosso sistema circulatório, veias e artérias. Ela que dá o ritmo para que tudo funcione e tem que ser contínuo. Quando há um gargalo no meio do caminho, trava para frente e trava para trás. Isso gera transtornos na cadeia como um todo. Ou seja, uma visão de planejamento muito bem feita, com a execução perfeita, é essencial para que isso aconteça. Perfeito. Existe, né, a gente ouve muito falar da Estrada Real, né, nós que estamos aqui em Minas passamos por ela diversas vezes, né, e eu até comento com o pessoal, olha, isso foi uma grande sacada de logística, né, e aí eu imagino que seria essa parte final de pegar o material e levar até o cliente. Porque a gente viu, né, lá na época de Ouro Preto, né, aquele ouro tinha que sair de lá e tinha que chegar no Rio de Janeiro, tinha que chegar em São Paulo, então tinha todo um caminho, né? Imagino que isso hoje em dia também tem toda uma relevância, tem todo um pensar para que isso se desenvolva. Então, Marcelo, você vê que é um assunto muito antigo, né? E aqui, falando especificamente de mineração, podemos falar daqui, podemos falar de vários outros locais que acontecem, as vias de escoamento são essenciais. E a gente pode pensar tanto nas estradas rodoviárias, mas também a gente pode falar de ferrovias, podemos falar de minerodutos, podemos falar de rotas marítimas e de cabotagem. Esse sistema como um todo é que vai fazer, para onde que você vai mandar? Dependendo do local, às vezes você vai usar mais de um sistema. Vou dar um exemplo, né? Uma carga que saia lá do interior do Amazonas, ele vai de barco até um ponto, de trem até um outro, coloca num container para ir, por exemplo, para ser processado na Inglaterra. E de lá ele vai gerar produtos para outros locais. Então esse eu falo que é um assunto super fascinante, que você tem muitas variáveis.
Então, olha só, pessoal, logística, né? A gente, bom, eu, pelo menos, né? Assim, eu sempre penso muito nessa questão do material, tanto sendo transportado dentro da mina, né? As rotas ali dentro da mina e do material sendo escoado. Mas é uma área muito mais ampla, né? Então, me ajuda aí, Márcio. Volta nas micro-áreas aí, lá, todas, né, que a gente falou, só para fechar aqui para o pessoal. No geral, né? Você tem várias definições, mas eu vou falar uma que é a mais popular. Primeiro, logística inbound. É o que? É o recebimento. Okay. Uma intralogística ou logística interna, que é uma área de movimentação de tudo que acontece dentro das plantas. E a logística outbound, que é a saída até o destino final. Gostaram, pessoal? Tem muito mais assuntos sobre logística. Essa foi só uma pequena pincelada para vocês começarem a entender um pouquinho sobre o tema. Continuem acompanhando, que amanhã tem mais vídeos e eu e Márcio falando sobre logística.